fala assim: a unção do Senhor chegou aqui, a unção do Senhor chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Eu creio que a unção de Deus já está aqui, né? O Espírito de Deus já está aqui. Então vamos, sem demora, irmãos. Vou procurar não demorar muito, irmãos. Ontem foi uma luta, eu comecei a escrever essa mensagem e de repente um ligava, começava a falar, menino começava a correr, mulher começava a falar, e eu falava: Jesus, eu vou deixar, Jesus, vou deixar essa mensagem, à noite eu escrevo, Senhor. O Senhor me perdoa, mas não dá. Mas foi uma luta. Mas Deus teve misericórdia, a gente leu. Eu sou assim, irmão, eu falei com os irmãos, muitas vezes eu até escrevo, chego aqui, muda tudo. Não consigo, parece que baralho tudo e não consigo ler o que eu escrevi. Mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Amém. Não é a nossa, né? Se fosse a nossa, nós acho que teria estado na praia, né? Mas nós estamos aqui para adorar aquele que vive para todos sempre. Amém? Vamos falar um pouco hoje sobre a igreja de Corinto. A igreja que está em Corinto, né? Alguns estão falando a igreja de Corinto, Coríntios. Outro fala a igreja de Corinto. Então vamos falar um pouco dessa igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Santo, santo é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que diga todos uma mesma coisa, que não haja entre vós distinções, antes sejam unidos em mesmo sentido e mesmo parecer. Amém? Irmãos, pode sentar. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que nós estamos passando na tua presença, Senhor. Senhor, meu Deus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha me usar conforme a tua vontade. Venha abrir nossos corações, nossa mente, para entender aquilo que o Senhor está trazendo para a tua igreja, Senhor. Te agradeço e te exalto em nome de Jesus. Amém. Amém. Na época de Paulo, a cidade de Corinto era uma capital da província romana. Os irmãos sabem que naquela época os romanos praticamente dominou o mundo todo. Era um importante centro cultural e econômico, mas era uma cidade também muito idólatra. Era da época da Grécia Antiga. Quem fundou essa igreja foi o apóstolo Paulo e um casal, Priscila e Áquila, que fundou a igreja de Corinto. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo foi um grande evangelista, né? Ele fundava a igreja, deixava alguém tomando conta, que o ministério dele não foi de ficar só numa igreja, né? Se eu não foge a memória, os irmãos podem me ajudar também. A única igreja que eu creio que o apóstolo Paulo passou mais tempo foi a igreja de Éfeso, que eu creio que ele ficou ali uns 3 anos junto com aqueles irmãos. Privilégio muito grande, né? Um grande evangelista que era o apóstolo Paulo. E ele fundava aquela igreja e deixava alguém tomando conta. A igreja que estava em Corinto era uma igreja muito abençoada por Deus. Se os irmãos leram a carta, já leu, foi uma igreja que teve todos os dons espirituais, muito abençoada. Mas passou algum tempo que estava fundando, aquela igreja começou a crescer, mas também começa a vir os problemas. E nós temos que estar preparados para resolver esses problemas.
e começou a vir, teve muitos problemas. Depois de uns 4 ou 5 anos, começou a vir muitos problemas. E Paulo, nessas cartas, veio corrigir esses problemas. Problemas nós vamos ter, mas também nós temos que ter sabedoria do alto para resolver os problemas. Não deixar os problemas aumentar. E o primeiro problema que aquela igreja estava tendo, se os irmãos quiserem abrir em 1 Coríntios, se deixar aberto para acompanhar a palavra de Deus, fica à vontade. Foi os grupos que surgiu dentro da igreja. Ali começou a surgir 4 grupos, ou grupinhos, né? Como a gente fala, né? Não sei se aqui em Portugal fala grupinhos aí, né? Aí surgiu 4 grupos ali. Primeiro grupo que surgiu, falava que era de Paulo. Aí eu pertenço a Paulo. Como eu falei, Paulo era um grande evangelista. Quem não queria pertencer, né, àquele grupo? Eu sou só de Paulo, não converso com os irmãos, nós que sabemos mais. O segundo problema ali foi o grupo de Apolo. Alguns irmãos sabem quem foi Apolo? Apolo era um grande, eloquente pregador, possuía um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Era um homem muito estudioso na palavra de Deus. Quando ele aceitou Jesus, ele também passou pelaquela igreja pregando. Então surgiu aquele grupo que achava que pertencia a Apolo. E o terceiro grupo foi um grupo chamado de Cefas. Os irmãos sabem quem foi Cefas? Alguns irmãos? Pedro. Quem não queria pertencer a esse grupo, né, irmão? O apóstolo de Jesus Cristo, né? Que andou com Jesus Cristo. Um homem que viu os milagres que Jesus viu. Eu me imagino sentar perto de Pedro, né? O Pedro, como que foi aquela pesca maravilhosa, né? Como que foi aquele milagre que Jesus fez? Seria bom, né, irmão? E o terceiro grupo, o quarto grupo, pertencia a Cristo. O que os irmãos falam de pertencer a um grupo que é de Cristo? Amém, glória a Deus. Mas eu não queria pertencer a esse grupo, não. Esse grupo era dos falsos mestres que estavam no final da igreja. Eles achavam que sabia de tudo. Era aqueles, eu aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso fazer o que eu quiser. E começaram a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Eles eram inimigos dos apóstolos. Os apóstolos pregavam uma coisa, eles corriam lá, olha, não é bem assim não. A ciência que falou aí, que faz isso, faz aquilo. Eles estavam trazendo as doutrinas deles para dentro da igreja. E não é diferente de hoje em dia. Infelizmente, muitas igrejas hoje em dia acontece isso no meio deles. Tem aquele grupinho que fala que eu sou do pastor. Outro grupo fala eu sou do ministério de louvor. Outro grupo eu sou do circo de oração. Isso traz o que, irmão? Divisão na igreja. Jesus falou o quê? Ele é o quê? Jesus é a cabeça, não é? E nós somos o corpo, não é verdade? Já pensou meu braço? Falar, não, eu vou ficar nesse canto. O braço esquerdo aqui. E o corpo certo? Não tem como, nós somos o corpo. Nós temos que estar unidos. Por isso que o apóstolo Paulo no começo falou, nós temos que ter o mesmo sentido, a mesma direção, o mesmo parecer.
A gente não pode ficar, eu sou disso, eu sou daquilo. Aí o apóstolo Paulo vem falar, vem cá, foi eu que morri na cruz por vocês? Foi um pastor que morreu na cruz por vocês? Foi alguém do ministério de louvor que morreu na cruz? Ou foi Cristo? Ou está Cristo dividido? Então o apóstolo Paulo vem corrigindo esse erro que estava ali dentro da igreja. E um erro que infelizmente acontece hoje, no nosso dia. Infelizmente, quantas pessoas nem conversam com outra dentro da igreja? Ou até cumprimenta, né? Rapaz, mas vira ali as costas ali, faz de conta que nem conhece. Que corpo é esse? Que Deus é esse que a gente está servindo? Então o apóstolo vem corrigindo esse problema. Vem para com isso, irmãos. Como que nós queremos que Deus abençoe a igreja se nós estamos divididos? Se um fala que é de A ou B. E Deus fala que nós temos que servir só a Ele. Amém. É o único que nós devemos servir. O segundo problema que tinha ali estava... Eu me perco, irmão. Quando eu começo a olhar nessas coisas, eu começo a me perder. O segundo problema que tinha ali era sobre uma coisa muito séria que estava ali: a impureza dentro da igreja. Que está lá em Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 2. O irmão que achar, pode ler para mim também, por favor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, irmãos estão vendo que ali havia uma impureza no meio da igreja. Uma coisa terrível que estava acontecendo ali. Se nós estudar, o apóstolo Paulo estava falando, não era a mãe daquela pessoa, era uma madrasta dele. O rapaz ou alguém estava abusando da mulher do seu pai. E o problema maior é que a igreja sabia e nem ficar triste e nem corrigir esse mal que ela agia. E muitas vezes, amado, acontece no nosso meio. Muitas vezes nós sabemos um erro, sabemos que o irmão está em pecado, nós calamos a boca. Porque talvez é um pastor, talvez é um dirigente, talvez é um evangelista, ou talvez é um irmão que dá muita oferta, muito dízimo, e calamos a boca. E quando o pecado está instalado no nosso meio, ele faz um mal terrível dentro da igreja. Os irmãos imaginam, não sei se os irmãos já teve essa sensação, quando machuca a unha, uma pancada na unha. Quem que já levou uma pancada na unha? Eu já levei muito, meu irmão. É uma dor terrível, não é? Só dói no local ou o corpo todo sente? Ixi, sente tudo. O corpo todo sente, não é, irmão? E quando alguém comete um pecado dentro da igreja, todo o corpo sente. É verdade. Todo o corpo sente. Os irmãos estavam lembrados quando Israel perdeu a guerra de Ai? Alguns irmãos já leram essa passagem? Quando Israel estava conquistando a terra prometida. Antes, Deus deu uma ordem a eles: olha, vocês vão destruir Jericó, mas não pega nada, destrói tudo. Mas teve alguém que foi lá e pegou os bens, né? Pegou
ouro ou a capa preciosa. O que aconteceu logo depois na Segunda Guerra? Israel perdeu por causa de um pecado de um homem. Israel não sabia, o resto do povo não sabia, mas mesmo assim, patou. É como nós pegássemos uma maçã, tivesse contaminada ou tivesse estragada, colocasse no cesto que tivesse maçã boa. O que ia acontecer com as outras? Isso que acontece, isso que Paulo estava advertindo a igreja. Olha, vocês sabem o que está acontecendo. Por que vocês não tomam atitude? Por que vocês não falam, não corrigem esse mal? Como que parece que tudo é legal? Como que nós vamos conseguir ganhar alma para Jesus se a gente não consegue corrigir o erro que está? Se nós somos o sal da terra, a luz do mundo, se nós não estamos clareando ali fora. Vocês, nem triste a igreja estava ficando. Jesus falou em, se não for menor, Mateus capítulo 16, e ele fala o seguinte: se um irmão pecar contra a gente faz o quê? A gente sai comentando, né? Olha, chamou um irmão, olha, fulano fez isso. Não é isso que a gente devia fazer, não é? Não é não, irmão? O que a gente devia fazer? A gente deve ir lá com ele e conversar com ele, né? Se ele não dá ouvido a gente, o que a gente faz? Chama mais duas testemunhas e volta lá conversar com ele. Agora, se ele não ouvir também, a gente leva para a igreja. E a igreja tem que tomar uma atitude sobre aquele erro. Infelizmente, muitas igrejas, irmão, sabem de muitos erros. E tampa. Muitos irmãos talvez estão em adultério, estão em comunicação, e a igreja está calada. Está louvando, está exaltando aquilo que Jesus falou. Olha, seus lábios louva, mas o seu coração está longe. Porque o pecado, irmão, está dentro da igreja. Então tira isso do nosso meio, limpa. Apóstolo Paulo falou algo muito importante sobre o fermento. As irmãs aqui que é boa de fazer bolo, né? Eu creio que a gente não é não, né, irmão Fernando? A gente, eu acho que não é bom fazer bolo não, né, irmão Fernando? Irmão Leandro, né? Eu acho que eu nunca também experimentei fazer não. É bom? Ele vai de bolo lá. Já, bom já saber, irmão. Mas ele estava falando o quê? O do fermento velho. O fermento velho é bom para fazer bolo? Não é não? Então ele falou, olha, tira o quê? O fermento velho. E faz um bolo com fermento novo. Talvez a gente está falando, meus irmãos, a gente deve expulsar essa pessoa. Não, vamos tentar conversar. Jesus falou, olha, se ele ouvir, você ganhou ele para Cristo. Agora, se ele não ouvir, o que a igreja vai fazer? A igreja não pode ter no nosso meio algo tão sério que estava acontecendo ali. Então o apóstolo Paulo veio corrigindo esse problema também que estava ali, sobre a imoralidade que estava no meio da igreja. O terceiro problema grave que estava ali é sobre uma coisa que estava acontecendo, uns julgando o outro, sobre comer carne. Qual é o problema de comer carne naquela época? Como nós vimos, a cidade de Corinto tinha um grande centro comercial. E tinha vários açougue, que nós falamos no Brasil, otário, que fala aqui em Portugal. O que aconteceria? Acontece. Muitas pessoas pegavam um animal e matavam, metade sacrificavam aos ídolos, e a outra metade levava para o mercado. Então houve essa discussão dentro da igreja. Devemos ou não comer carne? E apóstolo Paulo veio explicando eles. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Os irmãos que tiver abrir lá.
Aberta a ler para mim. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Quem acha a favor? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas lhe convêm. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Toda coisa são lícitas, mas nem todas as coisas lhe convêm. Em Romanos capítulo 14, ele fala: aquele que come carne não julga aquele que come. E aquele que não come, não julga que não come. Se você tem consciência que aquela carne foi sacrificada, então não come. Mas ele fala: olha, se você chegar num talho, vamos falar assim, num talho, não faz pergunta não. Compra o que tiver ali. Não fica ali perguntando. Que eles perguntavam: olha, essa carne é sacrificada? Essa carne é assim? O pastor falou: olha, isso você faz. Vai lá e compra e come. Agora, se alguém chegar, se você for numa festa, come aquilo que está na mesa. Se eu já vejo, vou convidado para uma pessoa no mundo. Se vou chegar na casa dela, vem cá, essa comida é sacrificada? Que origem veio essa carne? Que origem veio aquilo? Ficava muito mal, né? Isso era o quê? Até um escândalo. É por isso que ele falou: olha, não faz essas perguntas. O que tiver na mesa, come. Mas não fica com essas coisas. Agora, se você tem a sua consciência está te acusando, não come. No outro capítulo ele fala assim: olha, se você está comendo, está fazendo o irmão escandalizar, o que você tem que fazer? Não come. É isso. O apóstolo Paulo está tirando essas coisas de dentro da igreja. Essa discussão, esse julgamento. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos uma facilidade de julgar as pessoas, não temos? Né? Nós julgamos as pessoas por tudo, né? Se a pessoa come uma coisa, a gente julga. Se a pessoa mexe uma coisa, a gente julga. E Jesus pergunta e fala assim: só há um legislador, só há um juiz. E quem és tu para julgar seu próximo? Então o apóstolo Paulo vem corrigir nesse também. O quarto problema também que ele encontrou ali, sobre a Santa Ceia, que está lá no capítulo 11, versículos 17 ao 22. Eu estou tentando aqui correr um pouco, irmão, para não descansar de teus irmãos. Olha aqui, irmão. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada uma toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Amém? Irmãos, já entendeu o que estava acontecendo ali? Aquela igreja tinha algumas pessoas ricas, mas em compensação também tinha muitos pobres, né? Como hoje em dia, várias igrejas aí tem muitas pessoas ricas e também tem muitas pessoas pobres. O que os ricos faziam? Eles faziam tipo um convívio no dia da Santa Ceia. Eles levavam comida e bebida, mas marcavam um horário mais cedo para comer, para não dividir
com aqueles que não tinham nada. Só que, infelizmente, chegavam alguns irmãos mais cedo também. E via aquilo ali, via aquele monte de comida, e eles não tinham coragem de oferecer para um irmão. Deixavam o irmão com fome, olhando. E o apóstolo Paulo veio corrigir, vem cá, vocês não têm casa para comer, não? Vocês não têm casa para beber, não? Ah, mas irmão, é errado fazer um convite? Não. É até bom, né? A igreja fazer um convite, vamos para um certo lugar, vamos fazer um convite. Mas também, muitas vezes temos que lembrar que tem pessoas que não têm nada. E a nossa obrigação também é convidar e dividir o nosso pão. Como é bom quando a igreja tem a ação social, não é? Quantas pessoas, não só dentro das igrejas estão passando necessidade, mas quantas pessoas no mundo estão passando necessidade. E muitas vezes nós só olhamos para o nosso eu. A minha despesa está cheia, não estou nem aí. Eu estou empregado, isso não é problema meu. Sabe por que a igreja de Atos cresceu muito, irmãos? Quem sabe por que a igreja de Atos cresceu muito naquela época? Por estar unida. Por quê, irmão? Por estar unida. Porque estava unida. E ela não deixava ninguém passar necessidade, irmão. Mesmo com o pouco que eles tinham, eles dividiam. Amém. Quando Jesus foi dividiu, chegou e falou com os seus discípulos. Os discípulos chegou e disse: Senhor, olha, manda essa multidão embora, né, para eles ir para um canto, procurar algo para comer, comprar algo para comer. O que Jesus falou com eles? Dai vós mesmo deles. Mas Senhor, como que a gente vai fazer isso, né? E Jesus fez aquele milagre. A obrigação, irmão, da igreja também é de ajudar. A igreja do Senhor Jesus está aqui também para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Muitas vezes a gente fala assim: é só do governo, isso é problema do governo. Não, é problema de todos. Se nós for unir, a gente consegue fazer algo bom. E ali, a apóstolo Paulo veio corrigir eles. E muitas vezes tinha alguém até embriagava ali dentro da igreja. E a apóstolo Paulo veio corrigir. Não, não é assim a Santa Ceia do Senhor. E ele ensinou como faz a Santa Ceia do Senhor, que está a partir do versículo 23. Se aí não quiser ler para a igreja, fica à vontade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Está vendo como o apóstolo Paulo simplificou as coisas, né? Não é complicado, né? Santa Ceia do Senhor é simples. Agora, depois, se quiser fazer um convite, vamos fazer um convite. Mas a lembra, tem alguém que está necessitado. Amém? Amém. O último problema, tem vários problemas que sobre línguas estranhas. O que acontecia ali, irmãos? Que está em Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao 4. Irmão, pode ler para mim, o outro lê versículo 22 ao 25. Os irmãos ficam à vontade, eu gosto que os irmãos participam. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Quem achou, pode ler para mim, por favor. Segui a caridade e procurai os dons da espiritualidade, mas principalmente o de profetizar. Até o 4, irmão. Até o 4.
Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém, Jesus. E depois é mais? Versículo 22 ao 25. 23 a 25. Da sorte que as línguas são ensinadas, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é ensinada para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não direi, porventura, que és loucos. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar noutros, é convencido de todos os julgam. Portanto, os crentes do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente por nós. Amém. Os irmãos estão entendendo o que está acontecendo ali? O que está acontecendo é que todo mundo estava falando língua estranha ao mesmo tempo. Os irmãos já imaginou entrar numa igreja e todo mundo começar a falar língua estranha ao mesmo tempo? Talvez nós que já somos evangélicos, até vai estranhar, mas vai... Né? Agora, já pensou se entrar alguém que não conhece Jesus? O que ele vai falar? O que a palavra de Deus vai falar? Está todo mundo o quê? Está todo mundo doido, né? O povo é doido, vamos embora daqui. E ele estava, mas se está todo mundo profetizando, o que a pessoa vai falar? Olha, verdadeiramente Deus está no nosso meio. O que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo não estava proibindo falar em línguas estranhas, não. Nós temos que entender isso. Ele veio explicar, se os irmãos lerem a carta com mais devagar em casa, os irmãos vão entender melhor. Ele estava explicando o seguinte, olha, ele fala, eu falo mais língua estranha que todos vocês. Mas eu prefiro que vocês profetizem, que vocês falem algo que as pessoas entendem. E ele veio falar, olha, certa vez um rapaz chegou para mim e falou assim, ô irmão, eu falo em língua estranha e você não dá glória a Deus? Eu falei, irmão, não é porque você fala em língua estranha, não. Você é um pastor, você é o que for, eu não vou dar glória a Deus. Mas irmão, isso está errado. Eu falei, irmão, quando você está falando em língua estranha, você está conversando só com Deus, só você e Deus. Eu não estou entendendo o que você está falando. Mas se você começar a falar em revelação ou profetizar, aí sim eu vou dar glória a Deus, porque eu vou estar entendendo. Ah, não, isso está errado, irmão, isso está errado. Eu falei, irmão, é a palavra que fala. Se a palavra está falando, a palavra que está certa. E nós temos que entender a palavra de Deus. Quem fala língua estranha, fala somente ele e Deus. Por isso que a palavra fala, olha, lá no capítulo 26 fala assim, que farei, pois, irmãos? Quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Edificação de quem? Da igreja. Mas se não houver um intérprete, esteja o quê? Calado na igreja. Fala consigo mesmo com Deus. Fala 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro.
Então ele estava o quê? Colocando uma ordem. Porque a palavra de Deus fala que é tudo tem que ter ordem e decência. Tudo tem que ter ordem. Senão vira o quê? Uma bagunça. E a palavra de Deus fala que nosso Deus não é Deus de quê? Confusão. Ele é Deus de amor. Então ele estava o quê? Corrigindo esse mal. Porque muitas pessoas, eles acham que falar em línguas naquela época era algo, como que eu posso explicar, irmão? É algo extraordinário, né? É uma demonstração que está mais cheio do Espírito Santo do que o outro. Muitas pessoas falam assim, falar em língua é um sinal do batismo do Espírito Santo. Eu concordo. E uns falam que a primeira vez que eu desci do Espírito Santo, eles falaram língua estranha. Mas não foi língua estranha. Seus irmãos sabem em Atos, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, ali estavam vários estrangeiros em Israel. E o Espírito Santo de Deus usou eles para quê? Para falar da grandeza de Deus na língua daqueles estrangeiros. Né? Como tivesse aqui um japonês, né? Vários japoneses, e Deus usasse um dos irmãos para falar da grandeza de Deus na língua dos japoneses, que eu não sei qual a língua que eles usam, né? Ou se Deus me usasse falar em crioulo, né? Vocês... Então os irmãos estão entendendo. Ou falar em francês. Então no dia de Pentecoste, Deus usou os discípulos para falar a língua daquele povo. Então o apóstolo Paulo estava corrigindo. O apóstolo Paulo não estava proibindo a igreja de falar em língua. Ele só estava explicando o jeito certo de fazer. E depois ele veio falar do amor, né? Ele falou, olha, que adianta eu falar em línguas? Que adianta eu ter dom da profecia, dom disso, se eu não tiver amor? Tudo da carta de apóstolo Paulo resume em amor. E por causa desse amor, apóstolo Paulo tinha um zelo muito especial para o Senhor Jesus. É um zelo que nós temos que ter com a noiva do Senhor. Porque a responsabilidade, irmão, de quem está na frente, como dos irmãos da irmã Carla, né? Irmã Carla, o nosso irmão Leandro, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. De zelar pela igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus chama muita atenção dos dirigentes, dos pastores, para cuidar bem da ovelha, né, do Senhor. A noiva do Senhor é muito especial. Por isso que o apóstolo Paulo tinha esse zelo. E esse zelo, irmão, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo. Não está cuidando bem da casa do Senhor. Não está cuidando bem da noiva do Senhor. Está deixando de qualquer jeito. Está deixando o pecado infiltrar dentro da igreja. Não corrige porque não quer perder membros. É melhor ter uma igreja, irmão, com pouco membro, mas cheia do Espírito Santo. Amém. De ter uma igreja cheia sem o Espírito Santo. Isso cabe nós tomar cuidado. E nós, cada um de nós aqui, ajudar. Por isso a palavra em Hebreus fala também, orai para os nossos líderes. Orai para os nossos pastores. Que não é fácil tomar conta da casa do Senhor. Amém? Que Deus venha abençoar essa amada igreja. E nós temos que aprender mais um pouco com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Por isso que nós vemos muitas pessoas fracas na fé, porque não alimentam com a palavra de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar essa amada igreja.